E hoje é mais um dia de Sexta Tem Papo com a Psi, eu mesma, Yara Azevedo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o medo e a função que ele exerce na nossa vida. O que ele tem nos causado? O medo ele tem nos servido como alerta diante de alguma situação desagradável, ameaçadora ou perigosa, ou esse medo tem nos paralisado? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. E o medo, ele é uma emoção elementar e básica de todos os animais, inclusive nós humanos. E ele nos serve para a gente se precaver de algumas situações ameaçadoras ou perigosas, como uma forma de, é uma emoção básica e de proteção. É inclusive o medo que faz com que nós estejamos aqui hoje vivos e preservados, porque nós temos o medo que faz com que a gente, por exemplo, não pule, não salte de um precipício, não pule de um helicóptero sem paraquedas, por exemplo. O medo é que controla os nossos impulsos e faz com que a gente consiga, de uma maneira consciente, prever uma situação perigosa e a gente, assim, evitá-la. Então, vamos também desconstruir a percepção que o medo é apenas horrendo, é apenas atribulador e que ele sempre nos paralisa. Não, o medo ele é extremamente importante. A gente só precisa saber reconhecer quando esse medo ele nos serve de alerta, inclusive para nos tirar de algumas ciladas, sejam elas físicas, emocionais, relacionais, ou se tem nos paralisado diante de tantos avanços que a gente pode ter na nossa vida, tá bom? Então, assim, quando o medo ele nos serve de alerta, como eu já falei que é uma emoção básica, isso é extremamente saudável, não há com que se preocupar. O medo nesse momento está desenvolvendo aquilo que ele realmente pretende, então tá tudo certo. O problema é quando esse medo ele acaba capturando a nossa vida de uma maneira tão intensa que esse medo fica desproporcional às situações que a gente está lidando. É muito comum a gente perceber que algumas pessoas têm medo de coisas específicas, pode ser de insetos, de alguns animais, pode ser medo de escuro, medo de altura, medo daquilo que lhe é estranho, daquilo que foge do seu habitual. Então, tudo aquilo que foge daquilo que é muito confortável, está na minha zona de conforto, aquilo me causa medo. E se esse medo, ele não lhe paralisa, ele não interrompe no seu circuito de vida, se esse medo não é algo que realmente prejudica o seu funcionamento, a sua vida, as suas relações, se ele não toma conta de você de uma maneira intensa, repetida e constante, tudo bem. É o medo que a gente chama o medo natural, que é a emoção básica, a gente não tem como escapar dele. A grande preocupação, e por isso que nós estamos aqui, é quando esse medo se torna patológico e ele passa a ocupar um lugar extremamente importante na nossa vida. Ele passa a, digamos assim, basear todas as nossas ações. A gente percebe que muitas pessoas, elas têm medo de algumas coisas que a gente já mencionou, e fora estes medos que são naturais, existem até medos que estão relacionados a algumas faixas etárias, alguns medos que também são infantis e que muitas vezes eles perpassam para a vida adulta também, mas existe também o medo de, por exemplo, eu tenho medo de ser rejeitado, eu tenho medo da solidão, eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de ser abandonado. E tratando desse assunto, esse medo está muito mais relacionado a experiências passadas que que nós enfrentamos na nossa vida, e a gente foi fazendo um processo de não conseguir lidar com ele, não conseguir resolver aquela questão. Geralmente o medo, como ele nos provoca uma sensação muito desagradável, a gente já falou um pouquinho sobre isso no vídeo sobre ansiedade, a gente tem uma tendência, até como um mecanismo de defesa, a gente tem uma tendência de nos distanciarmos, porque isso acaba causando para nós, momentaneamente, uma sensação de
alívio, eu fugi daquela situação perigosa, então eu tô de boa na lagoa. O grande problema é que nos traz um alívio imediato, um alívio momentâneo, mas a partir do momento que eu vou me afastando, me distanciando daquilo que me assusta, daquilo que me apavora e daquilo que me causa medo, esse medo acaba tomando conta de mim e esse medo pode me paralisar, porque esse medo acaba trazendo a ideia, né, e fortalecendo o meu pensamento, a minha crença de que eu não sou capaz de lidar com aquilo, que eu não sou capaz de superar aquele obstáculo. E é como se cada vez que eu me deparasse com aquela situação, ou com aquela pessoa, ou com determinada experiência, aquilo me causa um impacto tão negativo que eu fujo, e quando eu fujo eu tenho um alívio momentâneo, mas ao mesmo tempo eu acabo sustentando e reforçando a ideia de que eu não consigo lidar com aquilo. Então o medo acaba sendo um monstro que me persegue. E quanto mais eu fujo dele, mais eu reforço que eu não sou capaz de enfrentá-lo e tampouco de superá-lo. Mas nós estamos aqui, né, os profissionais de psicologia, a gente pode ajudar a vocês lidarem melhor com os seus medos e não tem outra alternativa, gente. Se tivesse, não tenha dúvida que eu gostaria de dar a notícia. Mas a única maneira da gente superar e a gente lidar com medo é enfrentando. Então, o enfrentamento se faz muito necessário nessa situação. A gente precisa começar a se expor àquela situação. Claro que de maneira gradativa, de maneira segura, de maneira que seja realmente assim, de pouquinho em pouquinho, até o passo que eu consiga lidar com aquilo e perceber que eu tenho sim condições e estrutura de lidar com aquela situação, inclusive superar. Eu costumo muito fazer uma analogia de que o medo, o trauma, a insegurança, ela é como se fosse a nossa sombra. A sombra só existe porque a gente existe primeiro. Então a sombra é uma extensão de quem nós somos, né? É uma extensão nossa. Mas eu não sei se vocês já fizeram aquela experiência quando faltava energia, a gente fazia aquelas experiências de bichinho na parede e vocês percebem que quanto mais a gente se distancia, a sombra vai ficando enorme e parece que aquela sombra vai tomando uma proporção imensa. Mas quando a gente se aproxima, aquela sombra vai diminuindo numa proporção tão grande que a gente vai percebendo, nossa, não é tão assustador. Então, a gente lidar com o nosso medo, com o nosso trauma, a gente precisa se propor a enfrentá-lo. E enfrentando, a gente vai perceber que a gente tem condições sim de lidar com os nossos medos. A partir do momento que a gente se depara com ele, a gente reconhece que a gente tem, mas se aquilo está interrompendo o meu fluxo de vida, se aquilo está interrompendo, inclusive, que eu avance na minha vida, eu preciso aprender a lidar com ele, assim, né, frente a frente, para que eu consiga resolver essa questão e eu possa superar. E a partir do momento que eu vou enfrentando, eu vou também mexendo na minha autoestima e vou percebendo, olha, eu consigo lidar mais do que eu imaginava. E a partir do momento que a gente vai lidando com essas experiências, a gente vai se tornando mais consistente e a gente vai conseguindo cada vez mais e cada vez melhor. Então a dica que eu dou para você, se existe algum medo aí que está alojado na sua mente e que isso tem repercutido na sua vida, de repente atrapalhado tantas coisas legais que poderiam estar acontecendo com você, existe profissionais especializados em te ajudar. Existe também algumas dicas, né? O que a gente está fazendo aqui em termos de orientação mesmo, para você estar lidando com essa emoção. Essa emoção é uma emoção básica, faz parte da gente. A grande diferença é como a gente vai lidar com ela. Então, não fuja mais, enfrenta. E quando você se der conta, você vai ver que esse medo, ele era muito maior na sua mente do que ele propriamente. Então, enfrente-o que dessa maneira você vai perceber que você está acima dele e quando você conseguir resolver isso na sua vida, resolver esse medo e partir pro abraço, você vai perceber que você vai ter muitas conquistas e desbravando esse medo, enfrentando e superando, você vai conseguir também desenvolver habilidades de lidar com outras questões que podem estar aí obscuras. Às vezes esse medo é um teimoso que ele não te solta.
Ele fica aí, parece que impregnado, e ele fica aí alojado em você e você não consegue se apartar dele. Eu costumo dizer que se você tem medo, vai com ele mesmo. Se esse danado não te solta, torna esse medo a sua companhia. Só não deixa de desbravar o mundo e de conquistar os seus ideais por conta dele. Se tem medo, vá com medo mesmo. Porque quando você estiver no caminho e ele se der conta que você foi em frente, a coragem vai te encontrar e o medo provavelmente vai ficar para trás.